Eu quero te convidar para Mateus capítulo 2, o Evangelho de Mateus. A gente tem pregado muito sobre Mateus aqui ultimamente. A última série foi no Evangelho de Mateus e agora essa nova série que já chegou o Natal. Esse é o tema da nossa série. Nós vamos para o segundo episódio hoje, olhando para Mateus capítulo 2. Você sabe que a gente está no tempo do Advento. Dentro do calendário litúrgico cristão, nós temos algumas datas marcantes. E duas datas especialmente nos marcam profundamente como cristãos. A Páscoa, porque trata-se da morte e da ressurreição do Senhor. Então é um período litúrgico de preparação, a Páscoa em si, e depois o tempo para o Pentecostes. E o Natal, ou o Advento e o Natal. O Advento é o anúncio a respeito de Jesus, a preparação para o nascimento de Jesus, e o Natal como o nascimento do Senhor propriamente dito. E aí, em Mateus, no capítulo 2, no primeiro episódio a gente falou do anúncio a Maria, e agora a gente vai falar de um momento do Jesus ainda bebê, recebendo as primeiras visitas. Essa tradição de visitar o bebê, né? Visitar a mãe e o bebê desde muito cedo. Essa tradição é muito antiga. Mateus capítulo 2, eu vou ler o versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, com ele e toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo, os mestres da lei, perguntaram-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu vá também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deus amado, que o teu Santo Espírito fale conosco mais uma vez essa manhã, penetrando juntas e medulas e discernindo intenções e pensamentos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é interessante. Provavelmente você deve lembrar do texto, e se você não lembra do texto, você lembra do presépio de Natal, que faz alusão muitas vezes a esse texto. Fala-se de 3 reis magos. A tradição cristã inclusive deu nome para eles, né? Melquior, Baltazar e outro que eu não lembro agora o nome. Deixa eu olhar aqui a minha cola. Melquior, Baltazar. Não, é Melquior, né? Baltazar e qual é o outro? Cadê o nome dos reis? Vocês não estão olhando os presépios direito por aí, hein?
É Melquior, é com M. É Melquior, Baltazar e Gaspar. Os nomes dos 3 reis magos. Mas esses nomes também não estão no texto, na verdade. São nomes que a tradição cristã, de alguma forma, inventou. E, aliás, também não está no texto que são 3. O texto fala dos 3 presentes, não fala de 3 pessoas, né? Podia ser uma grande comitiva, ou poderiam ser apenas 2, porque apenas está no plural, dizendo que eram esses reis. E a outra coisa que nos intriga é essa história de que eram magos. Como é que é isso, professor Lucas? Eram magos? Como é que era essa questão da magia para Israel? Como é que vem 3 estrangeiros seguindo a estrela? Trata-se de astronomia? Trata-se de astrologia? Do que se trata isso? Esse texto tem uma série de questões para nós. E essa luz? Qual o significado dela? Qual o sentido? Era uma estrela radiante? Alguns teólogos falam que era possivelmente uma estrela cadente. Outros falam que era uma espécie de cometa, do tipo cometa Halley. Alguma coisa assim. Bom, a gente vai olhar um pouco para isso. Mas eu quero que a gente pense muito na questão da estrela. Porque o que eu quero falar com vocês é a respeito do nosso desafio de seguir a estrela certa. Ou melhor, de seguir a luz certa. Sim, porque parte da beleza do Natal são as luzes, certo? Aquilo que encanta. Eu tenho passeado com o Estevão aí nos lugares enfeitados, nos shoppings. No meu condomínio está bem enfeitado, bem iluminado. Ontem teve até um pequeno musical lá no meu condomínio. E as crianças olham para as luzes e se encantam com as luzes. Porque é bonito, né? E o efeito que dá à noite de cada brilho e luzes diferentes, com brilhos diferentes, com sistema de piscar, acender e desligar automaticamente diferente. E isso chama muito a nossa atenção de adultos e ainda mais das crianças. Então parte da beleza do Natal tem a ver com esse brilho. Vezes, condomínios, o comércio, então nem se fala, shopping center, lá o Ibirapuera, a grande árvore lá do Ibirapuera, o show das águas, tudo isso é muito bonito e já até é marca da nossa cidade essas coisas, e a gente, alguns de nós, eu por exemplo, gosto de ver a beleza. Eu não sou aquele chato que fica dizendo, mas o Papai Noel não está na Bíblia. Mas tem tanta coisa que não está na Bíblia que é mais tosca que o Papai Noel, que a gente fica buscando. Então vamos curtir o Natal, vamos olhar as luzes, vamos acender a árvore, eu tenho preguiça de montar na minha casa, mas ir ver na casa dos outros eu acho o máximo. Então na minha casa não tem árvore de Natal porque eu tenho preguiça de montar, mas na casa dos outros eu vou ver feliz e contente e acho bonito. Bom, são muitas luzes que nos chamam a nossa atenção, muitas luzes que nos afetam, muitas luzes que nos enfeitiçam de alguma forma, muitas luzes que faz a gente olhar para muitos lados. Se você passa ali pela Avenida Paulista, ultimamente eu não fui lá à noite, mas provavelmente também tem muitas decorações de Natal e muitas luzes dos prédios, do canteiro do meio, a ponto da gente não saber para onde olhar, né? Principalmente se a gente passa de transporte de carro ou de ônibus, é difícil, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para o canteiro do meio e vê luzes em todo canto e tudo aquilo chama a nossa atenção. E esse é o ponto. Então, voltando para o texto, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que, de fato, como eu já disse semana passada, a chegada de Jesus é um evento cósmico e político. A chegada de Jesus muda na esfera celestial e muda na esfera terrena. E é tão impactante essa chegada, esse nascimento, a ponto de estrangeiros. E a ideia aqui, algumas traduções, a minha tradução trouxe mago, em outras traduções fala de sábios, e até há uma ideia de que eram reis. Mas enfim, o que me leva a crer, especialmente nesse texto, é que esses homens eram sábios, mais da perspectiva de estudiosos dos astros. É lógico que aqui vale a pena a gente fazer uma definição diferente entre astronomia e astrologia.
Astronomia é uma ciência. A ciência de estudo dos planetas, dos satélites, das estrelas, de todo isso, todo esse universo galáctico que a gente tem, isso é astronomia, né? Usa-se telescópio, usa-se satélite, usa uma série de tecnologias para observar. A astronomia hoje é considerada um ramo da física. Então, dentro da área do estudo do campo da física, a astronomia está ali. Agora, existe uma outra coisa, que é a astrologia. A astrologia que pensa a relação dos signos, que pensa a ideia de como isso afeta a personalidade humana, a depender de quando você nasceu, a ideia de mapa astral, a ideia de olhar para esse mapa astral a partir de quando você nasceu, da hora, do dia, do não sei o quê, e traçar mapas e ideias. Isso não é ciência. Isso para nós está mais no campo talvez de uma certa superstição, está mais no campo de algumas ideias que não combinam nem tanto com a nossa fé, mas que estão aí. Mas essa distinção que hoje se faz, aquilo que é ciência, astronomia, e aquilo que não é ciência, que é uma crença, que é astrologia, que se mistura com tantas outras crenças, isso não era uma coisa separada antigamente. Antigamente isso era uma coisa só. E é fácil e é preciso que a gente reconheça isso. Esses homens eram então estudiosos do céu, estudiosos das estrelas, estudiosos dos astros. Mesmo sem ter grandes tecnologias para esses estudos, eles eram estudiosos. E ficavam de fato olhando para o céu, observando o movimento das estrelas, observando o movimento das nuvens, do sol, da lua, e tentando buscar indicações ou profecias ou instruções celestiais daquilo que viria a acontecer na terra. Essa era a lógica desses estudiosos. Entender o movimento do céu e em que efeito isso teria na terra. Haja vista que o mundo antigo era muito mais religioso, porque nos limites da ciência, nos limites da tecnologia, predominava a religião. Então a lógica do controle de Deus ou dos deuses sobre o mundo, e o céu sempre foi a ideia do lugar da habitação de Deus e dos deuses. Então a ideia de como se movimenta o céu e de como esse céu impacta a terra, isso era uma ideia em todas as culturas. Fosse uma cultura monoteísta como a de Israel, de um Deus só, criador do céu e da terra, fosse uma cultura politeísta como a cultura grega ou como a cultura romana, de vários deuses. Então a lógica aqui é que eram, em primeiro lugar, homens sábios, que buscavam orientação divina a partir da observação dos céus, e homens de fora de Israel, mas que perceberam algo diferente no céu, e esse algo diferente indicava o nascimento do rei dos judeus. E isso é muito louco. Isso é muito louco para nós hoje, que já temos certa estranheza com esse olhar da astrologia, estranheza para o povo de Israel. Como assim o nosso rei está nascendo e está sendo anunciado a outros sábios, a outros povos, a outros magos, quem sabe? Provavelmente esses homens eram da Babilônia, inclusive. Como assim o nosso rei está nascendo e está sendo anunciado a outros? Pois é, porque desde o nascimento de Jesus é um movimento cósmico, político, social daquele momento, mas cósmico, celestial também, que todas as nações viriam reconhecer Ele como Senhor, Ele como Messias, e a diferença é o impacto desse nascimento. Então é preciso reconhecer a sabedoria desses homens, ao perceber o movimento do céu, o movimento das estrelas, e discernir a respeito do Salvador. E aí onde é que eles vão? Eles vão na capital, eles vão falar com o rei, vão para Jerusalém, vão falar com Herodes. E Herodes se perturba, Herodes se preocupa, ou seja, Herodes leva a sério. E qual era o medo de Herodes? Óbvio, que ele fosse destronado, que Herodes perdesse o trono para Jesus. Ora, nasceu o rei dos judeus, eu estou aqui como rei dos judeus,
Então eles vão tirar e vão colocar esse rei. É por isso que Herodes mais adiante vai mandar matar as crianças. Mas os sacerdotes, aqueles estudiosos da teologia e das profecias, são chamados por Herodes e dizem: onde é que vai nascer o rei? É aqui em Jerusalém? E eles dizem: não, é em Belém da Judéia. E aí eles se movimentam para Belém, voltam a ver a estrela, voltam a ver esse movimento celestial, e chegam diante de Jesus, oferecendo-lhe adoração preciosa, ofertas preciosas, caras, incenso, ouro e mirra, e ali eles adoram. E o que eu quero chamar sua atenção não é para você ficar aí pensando em astronomia e astrologia. O que eu quero chamar sua atenção é para essa coisa da luz. Porque a luz sim chama a nossa atenção. A luz sim quer trazer e lançar a nossa atenção sobre alguma coisa. A gente está procurando algo numa casa, e se está escuro, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de sair tateando é acender a luz, ora. Acendendo a luz a gente vê muito melhor, a gente observa muito melhor cada canto da casa, a gente observa muito mais, a gente acha uma coisa muito mais fácil a partir da iluminação. E no Natal, como eu já disse, você tem essa iluminação, a gente tem essa iluminação estética, da beleza, dos contornos, das imagens de Natal, do colorido das luzes de Natal e por aí vai. As festas carecem de luz colorida. Hoje em dia até as igrejas lançam a mão das luzes coloridas para chamar a atenção, para trazer um envolvimento, especialmente no momento musical e etc. Agora, tem um problema a luz. E qual o problema da luz? O problema da luz é que a luz chama a nossa atenção. A luz busca o nosso olhar. A luz quer cativar o nosso olhar. Agora nós estamos num mundo de muita luz. Muita luz natural como o sol, e muita luz artificial como todas essas lâmpadas que temos aqui, todas as luzes de Natal. E isso faz com que a gente tenha um hiperestímulo do onde olhar, do que ver. E aí a gente fica olhando para muita coisa. A gente fica olhando para muita luz diferente. A gente fica observando todas as cores, todos os detalhes, todos os tipos de luz. E aí às vezes nesse hiperestímulo, nesse olhar para luzes demais, a gente pode perder o foco e olhar para aquele que é, ou para aquela que é a principal luz. Porque nós não temos uma luz só para seguir, nós temos várias. Você já pensou nisso? Você já pensou nesses homens saindo da Babilônia, caminhando para Israel, atravessando desertos? Se eles tomam a luz errada para seguir? Se eles são estimulados a seguir outras luzes, tem outras estrelas, tem outros horizontes a serem seguidos, e eles desviam. Eles saem da rota, eles não iam encontrar Jesus. Eles iriam encontrar outras cidades, outros povos, outros acampamentos, talvez outros bebês nascendo, mas não Jesus, o Salvador, não o Rei e Senhor Jesus. E você sabe que eu tenho pensado nisso, de que nesse nosso tempo uma estratégia maligna que nos afeta é o hiperestímulo, é aquilo que nos distrai do principal e coloca o nosso olhar no periférico, ou mesmo coloca o nosso olhar naquilo que não tem importância. E quando eu digo nosso olhar, eu digo da nossa atenção. Quando eu digo da nossa atenção, eu digo da nossa energia. Por exemplo, há indícios e pesquisas que as novas gerações fazem menos sexo. Às vezes a igreja sempre ficou preocupada com os jovens que fariam sexo demais, o sexo fora do casamento. Mas a gente está com um problema com as novas gerações, que eles fazem menos sexo e acessam mais conteúdo pornográfico. Então agora a preocupação é outra. Não é a quantidade de parcerias sexuais que eles têm, mas sim o conteúdo virtual que eles acessam. E por quê? Porque há um hiperestímulo. A internet está aí com toda a facilidade.
E dentro de um mundo de internet, dentro de certas páginas, você tem um sem número de opções e de variações, como se fossem luzes piscando, amarelo, azul, verde, vermelha, rosa, arco-íris, da cor do não sei o que, do jeito do não sei o que mais lá. E aí, o foco dele, que deveria ser uma pessoa, uma parceria, um casamento, uma coisa para o resto da vida, fica hiperestimulado na variedade, nas opções, nas navegações, onde ele tem um mundo, uma multidão, mas ao mesmo tempo está sozinho. E viaja nisso. Um outro dado, saindo desse maldito exemplo que está gerando adictos, verdadeiros viciados mesmo, e viciadas, porque isso também não atinge só homem, atinge mulher. É a realidade, por exemplo, até no nosso dia a dia de trabalho. Quando a gente tem algo para produzir, importante, que carece do nosso foco, da nossa atenção, e a gente está hiperestimulado com tanto de coisas em volta, que aquilo que carece do nosso foco e da nossa atenção, a gente não consegue executar. Porque a gente tem 1000 áudios e mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp. Porque a gente tem 1000 conversas que não vão chegar a nada, não levam a lugar nenhum. Porque a gente tem que postar no Facebook, porque a gente tem que postar no Instagram, porque a gente fica olhando a nossa timeline para ver a vida dos outros como é que anda. Porque a gente vai entrando no Google e perguntando onde é que fica a perna da cobra, quem pintou a zebra, quem invernizou a barata. E fica buscando informação irrelevante e sem sentido. E se perde naquilo que de fato deveria ser o nosso foco. E por vezes, eu não sei se você já se pegou assim, mas eu já fiz isso. Chegar num final de dia cansado, com a mente, com a cabeça doendo de cansaço. E ao mesmo tempo, pior, não ter produzido nada. Porque foi tanta resposta inútil, tanto texto sem sentido, tanta navegação à toa, que aquilo que era importante e carecia da minha atenção, eu não consegui dar conta. E aí, fui improdutivo, fiquei com a sensação de que fiz e não fiz nada. A sensação de que fiquei o dia enxugando gelo, a sensação que fiquei o dia perdido. E esse é um problema do nosso tempo, o chamado hiperestímulo. Alguém nos contou que as pessoas boas, as pessoas competentes, elas são multitarefas. Ou seja, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E alguns de nós acreditou nisso. E alguns de nós se orgulhou disso. Nossa, eu sou uma pessoa multitarefa. Eu de fato consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive eu estou nessa categoria aí de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas agora a ciência tem nos mostrado, ou a neurociência, que é impossível fazer várias coisas ao mesmo tempo com qualidade. Com qualidade. E que se você faz várias coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente a sua atenção dividida vai gerar uma qualidade dividida. Não é assim quando você está conversando com alguém e a pessoa para mexer no celular? Não é assim quando você está assistindo uma coisa importante e ao mesmo tempo está fazendo comida? Ou a comida queima, ou você perde a coisa importante que você estava assistindo. Porque o 100% do foco fica dividido. E é horrível, né? Você está falando com alguém e você sente, mesmo que a pessoa olhar no celular, ou mesmo que ela não olhe no celular, você sente o olhar dela perdido. Do tipo, eu não estou prestando atenção em você. E isso a gente percebia muito nas crianças, né? Porque criança tem um limiar de atenção muito curtinho, né? Então eu com bebê, por exemplo, ele enjoa muito fácil de cada brincadeira, de cada atividade. Então ele pega um brinquedo, daqui a pouco ele solta, ele pega outro, aí ele sai engateando pela casa, aí ele vai para um lado, ele vai para o outro, a gente pega ele no colo, aí ele já quer descer do colo.
Porque ele está descobrindo e a concentração dele é muito curtinha, então ele precisa de vários estímulos e estímulos diferentes. Mas a questão é que nós estamos ficando adultos, ficando mais velhos e tendo o mesmo problema. Um adulto que não consegue assistir um filme inteiro, porque no final não lembra do começo, porque a cabeça estava voando. Um adulto que não consegue ter uma conversa de adulto inteira, porque no meio da conversa o pensamento dele distrai. Um adulto que não consegue participar de um culto inteiro, porque ele não consegue prestar atenção num culto de 1 hora, porque o pensamento dele voa. Um adulto que não consegue participar de uma reunião inteira, de forma integral e definitiva, produtiva, porque a mente dele voa. Não consegue ler um livro, não consegue fazer uma faculdade, porque se começa não consegue chegar ao fim, porque não dá conta dessa insistência necessária naquele foco específico. E qual é o resultado disso? Dispersão. Qual é o resultado disso? Improdutividade. Qual é o resultado disso? Não chegar em lugar nenhum. Qual é o resultado disso? Ficar aí solto, perdido na vida, não ter crescimento profissional, não ter crescimento pessoal, e mais, não ter crescimento espiritual. Sim, porque para o seu crescimento espiritual, você precisa também concentrar o seu foco. No momento que você está orando, você está orando. No momento que você está lendo a palavra, você está lendo a palavra. No momento que você está participando do culto, você está participando do culto. Agora não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e ainda olhar o celular, e ainda comer, e ainda beber, e ainda... Não. É preciso fazer escolhas e ter foco nessas escolhas. É preciso decidir coisas e manter foco na decisão. Senão a gente se perde. Senão a gente se perde do mundo. Senão a gente se perde da gente mesmo. Senão a gente perde o nosso casamento. Senão a gente perde a vida. A vida passa e a gente não vê. E a gente não construiu, e a gente não trabalhou, a gente não cresceu, a gente não se desenvolveu. Porque somos eternamente crianças, olhando todas as luzes em volta. Olhando o tempo todo para todo lugar. E perdendo a concentração e o foco daquilo que de fato importa. E me parece que isso é de fato uma estratégia maligna mesmo. Sim. Porque o diabo pode fazer você cair, estar no seu caminho e cair, tropeçar, cair, tentação, pecado. Mas o diabo pode fazer você se distrair. E quando você se distrai, você toma um rumo errado. Quando você se distrai, você entra na rua errada, você entra na avenida errada, você entra no viaduto errado, você faz tudo errado, por mera distração. Só que a sua distração pode te levar muito longe do seu lugar. Eu lembro de ter contratado um cantor gospel para um show, lá na Praça Princesa Isabel, congresso jovem e tal. O cantor vinha de Belo Horizonte, e aí não chegava, e acabou o evento e o cara não chegou. Quando a gente estava fechando as portas, ele me ligou, eu falei, já acabou. Ele falou, mas eu estou aqui na rua Princesa Isabel. Eu falei, onde é que fica a rua Princesa Isabel? Ele falou, no Brooklyn. Eu falei, então, é que a igreja é na Praça Princesa Isabel, no centro. Ele falou, é que eu estava meio atrasado e eu fiquei distraído e eu coloquei no GPS rua ao invés de colocar praça. Eu falei, pois é. Agora você me devolve o dinheiro que a gente pagou. E cancelou o show. Esses dias eu vi um comediante que eu gosto, o Fábio Porchat. Ele falou de uma experiência que ele estava na fila do aeroporto e entrou no aeroporto, rumo ao Rio de Janeiro, São Paulo, Rio. Aí num dado momento ele percebeu que estava meio longe o voo.
Ele estava lendo e percebeu que ele leu muitas páginas para um voo de 40 minutos. E aí ele perguntou para a pessoa do lado e falou assim: nossa, tá demorando de aterrissar esse avião no Rio, né? A pessoa falou: não, moça, a gente está indo para Maceió. Esse avião não está indo para o Rio, não. E aí ele foi para Maceió. E já era de madrugada. Aí teve que dormir lá e esperar um voo de volta para o Rio, para chegar em casa. Eu lembro, eu e a Cris indo para o Sudeste Asiático, lá para a Indonésia, Tailândia. E aí o nosso escala era em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E nós tínhamos 13 horas de espera de um voo para o outro. Daí a Cris falou: vamos pegar um hotel, né? Vamos pegar um hotel para a gente passar então essas 13 horas. Mas aí o hotel se chamava Airport Hotel. Logo, ela deduziu que o Airport Hotel ficava dentro do aeroporto. E era tudo que a gente queria, um hotel dentro do aeroporto para descansar aquelas 12, 13 horas e seguir o próximo voo. Acontece que o Airport Hotel não era dentro do aeroporto, era fora do aeroporto. Na frente do aeroporto, mas era fora. E aí a gente foi passar na imigração. A imigração pegou nosso passaporte e falou assim: não, mas vocês não podem, vocês não têm autorização para entrar no país. E o aeroporto, se você não sabe, o aeroporto, ele é uma zona neutra. O aeroporto é considerado zona neutra, não é considerado país nenhum. Então ali na zona neutra, a gente podia ficar. Para entrar no país, a gente precisava de visto. E a gente não tirou visto para passar 12 horas, porque a gente achava que o hotel era dentro. E detalhe, a gente estava indo para um congresso importante de líderes cristãos. Eram 1000 líderes cristãos de 150 países do mundo. E era na Indonésia, um país de maioria muçulmana. E os caras tinham dito pra gente: olha, se vocês forem pegos por imigração, especialmente em país muçulmano, digam que vocês estão a turismo. Então já tava com aquele medinho, né? Pastor indo para congresso cristão em país muçulmano, que tinha tido atentado há pouco tempo na Indonésia, de radical muçulmano. Aí a gente chega, os policiais todos de veste islâmica, aqueles vestidão, os negócios, pegaram o nosso passaporte, levaram a gente para uma salinha e falaram: pronto, agora eles vão saber que eu sou crente, que eu sou pastor, e vão matar nós dois. Olha só que beleza, vamos morrer aqui nos Emirados Árabes e Abu Dhabi. Aí mexeu, virou, não fizeram nada com a gente, só disseram que a gente não podia entrar no país. Resumo da ópera: ficamos 13 horas sentados no aeroporto, perambulando para lá e para cá, com diária paga no hotel, sem poder usar. Mas por quê? Ora, porque a gente não prestou atenção. A gente não prestou atenção que aquela reserva de hotel era fora do aeroporto. E a gente não se precaveu, sendo fora do aeroporto, a gente precisava de um visto, mesmo que fosse um visto de passagem, um visto só de 24 horas. E aí a gente pagou e não usou. E essas dormidas em banco, em aeroporto, me rendeu uma inflamação na coluna, que eu tive que fazer uma infiltração depois, quando voltei para casa. Tive que fazer uma infiltração na coluna lombar. De inflamação, de ficar torto. Dormindo torto em aeroporto, em voo, sei lá. Entende? Nesse mesmo ano eu tive uma outra viagem. Que eu fui para os Estados Unidos, para Nova York. E aí na volta eu falei: vou pegar a passagem mais barata, né? Sempre mais barato, óbvio. Passagem mais barata, que parcela em mais vezes. Aquela coisa, né? A gente não pode deixar essa mania de pobre de lado. Aí, o que aconteceu? A minha passagem de volta tinha uma escala na Europa. Ou seja, eu saí da América do Norte, fui para a Europa e voltei para o Brasil. O meu voo de 13 horas virou um voo de 30 horas. Por causa de uma passagem de R$100 mais barato. E óbvio que eu virei a chacota, porque a gente estava num grupo de pastores. Eu virei a chacota do grupo do cara que por R$100 a menos teve 13 horas de voo a mais. Tendo que ir para a Europa, desci lá em Portugal,
Fiquei esperando no aeroporto para pegar um outro voo e voltar para o Brasil. Mas por quê? Porque é muito estímulo, é muita empresa aérea, é muita passagem, é muito site para comprar, é muita opção. Mas aí nesse monte de opção a gente fica confuso. E se eu estou ainda comprando passagem, olhando o WhatsApp, e olhando o Facebook, e olhando o Instagram, aí que a gente se perde mesmo. Aí que a gente não sabe onde está mesmo. Aí a gente que não se dá conta mesmo do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer. E nós estamos nesse mundo, gente. Nós estamos num mundo de hiperestímulo. Nós estamos num mundo de muita luz. Nós estamos num mundo de muita variação. Só que a luz verdadeira, por vezes, é uma só. Só que a gente está olhando para 10, para 20, para 30, para 40, para 50, para 1000. Quando a gente deveria estar olhando para uma luz. Ou pelo menos, quando a gente deveria saber discernir o que é a luz principal e do que são as outras luzes, que eu posso dar uma olhadinha, dar tchau para elas e seguir a minha luz principal. E seguir o meu foco principal. E seguir o meu destino principal. E é por isso que tem gente que tem muita informação na cabeça. Sabe muito sobre muita coisa. Mas às vezes sabe pouco sobre aquilo que se faz necessário. Sobre aquilo que se faz fundamental. Sobre aquilo que vai trazer crescimento para si e para quem está em volta. E eu estou dizendo tudo isso porque essa é uma luta minha. Eu sou esse cara generalista. Eu sou esse cara que já trabalhou com um monte de coisa diferente nessa vida. Eu sou esse cara que gosta de estudar coisas variadas. Eu sou esse cara que gosta de navegar na internet e ficar horas vendo um monte de coisa diferente. Eu sou esse cara que não aguenta ficar assistindo TV num canal só, que fica com o controle na mão mudando de canal o tempo todo. Eu sou esse cara. Mas muitas vezes eu tenho percebido que isso não me faz bem. Que isso não faz bem para os meus objetivos, isso não faz bem para quem está perto de mim, isso não me leva a lugar nenhum. E por vezes me põe para trás ao invés de me pôr para frente, para diante. E o que eu queria que a gente saísse daqui pensando hoje é: a gente tem uma luz fundamental a seguir. Essa luz encarnou, personificou em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, para a nossa espiritualidade, então para a nossa obediência ao Senhor, nós temos uma luz. Ariovaldo diz: Jesus é Deus como é e o homem como deve ser. Deus como é Jesus. Você quer encontrar Deus? Olha para Jesus. Você quer ser um ser humano bom? Olha para Jesus também. Porque Ele é Deus como é e o homem como deve ser. Às vezes a gente se perde até na Bíblia. Até a Bíblia pode ser uma distração, acredita? Se a gente ficar fuçando a Bíblia para ver se Adão tinha umbigo, se a gente ficar fuçando a Bíblia para ver quantas asas tem cada anjo, ou querubim, ou serafim, se a gente ficar fuçando a Bíblia para saber lá no Apocalipse que dia que Jesus volta, que dia que Ele não volta, se Ele volta de manhã, de tarde ou de noite, se a gente ficar fuçando a Bíblia para ver onde é que estão os dinossauros, se a gente ficar fuçando a Bíblia para ver quantos animais exatamente tinham na arca, todas essas curiosidades, se você quiser estudar para você ter informação, fique à vontade. Embora a grande maioria delas é uma informação inútil. Mas se você quiser encher a sua cabeça de inutilidades, fique à vontade. Mas a gente precisa olhar para a Bíblia para dizer assim: o que Deus manda eu fazer com a minha esposa? A gente tem que olhar para a Bíblia e dizer assim: o que Deus manda eu fazer com meu marido? A gente tem que olhar para a Bíblia e dizer assim: o que Deus diz para mim sobre o meu trabalho? A gente tem que olhar para a Bíblia e ver o que Deus diz para mim sobre o meu dinheiro.
É sobre isso. Não é sobre distrações inúteis. Não sobre inutilidades e coisas sem sentidos, que vão tirar a nossa atenção e o nosso foco e vão nos levar a lugar nenhum. Mas é sobre seguir a luz certa. Isso acontece também com denominações. Quando elas deixam de olhar para Jesus e para a força do Evangelho e passam a olhar para si mesmas, como se elas fossem um fim em si mesmas, elas se perdem. Elas se perdem. Porque o fim não é ela. O fim das organizações, das denominações, é o serviço à igreja. E a igreja também pode se perder se ela achar que o fim dela é ela mesma. Qual é o fim último da nossa igreja? Não, é crescer a igreja. Não é crescer a igreja. É ser um ambiente transformador de pessoas. E sendo um ambiente transformador de pessoas, pessoas mais transformadas vão trazer outras que querem também passar por transformação. E isso vai se dar num processo que a gente chama de conversão. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai acrescentando. Mas não é porque o nosso foco é crescer. É porque o nosso foco é crescer o Evangelho na vida das pessoas. Crescer a transformação divina na vida das pessoas. E aí sim, com o crescimento das pessoas, que venha o crescimento da igreja. Mas o foco não é sobre nós mesmos. O foco é sobre a luz que está lá fora. E para onde ela está indicando a nossa jornada. E quando Jesus vem para ser batizado no Jordão, João olha para Jesus e diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João, que caminhavam com ele no deserto, e que batizavam com ele no Jordão, deixam João e vão seguir Jesus. E João não acha isso ruim. João não tem eles como traidor. João acha isso bom, eles estavam certos. Porque eles seguiam João, mas João estava pregando sobre Jesus. João pregava e dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas vai chegar um mais poderoso que eu, que vai batizar vocês com fogo. Espera aí, ele vai chegar. E quando ele chega, as pessoas seguem Jesus. E João está certíssimo em dizer: vai lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, não sou eu. Eu estou aqui pregando para vocês, mas é ele. E o que a gente faz aqui na igreja, o meu papel é o do João. No sentido, olha, a luz a quem nós devemos seguir é Jesus. Então não sejam meus discípulos, sejam discípulos de Jesus. E usem os meus dons e a minha pessoa para ajudá-lo a ser discípulo de Jesus. Porque eu conto com vocês para me ajudar também a ser discípulo de Jesus. E a gente tem que ficar esperto no nosso discipulado, no nosso segmento a Jesus, para a gente não se distrair com tanta coisa em volta, que a gente tem que tirar do meio, que a gente tem que tirar da frente, que a gente tem que limpar o caminho, para seguir na direção do Senhor, para seguir o que de fato importa. Por isso, chegando à praticidade da coisa, chegando em casa, hoje, no máximo amanhã, começa um processo de revisão de agenda. Até porque é final de ano, né? É um momento propício para uma revisão geral do ano que foi. E ver com que você gastou seu tempo e a sua energia. Ver o que você construiu no decorrer desse tempo. Ver para quantas luzes você olhou. E quantas te encantaram e você foi se desviando para a esquerda, ou foi se desviando para a direita, deixando ofuscar ou deixando de lado a luz principal, que é Jesus. Porque o nosso inimigo é assim, ele ama lançar distrações. O diabo não precisa fazer de você eu sou um adorador do diabo agora, não.
ele precisa desviar você do caminho. Ele precisa te desviar do foco. Então, se ele jogar uma luzinha aqui na direita e você sair, já foi esse. Se ele jogar um chamariz ali na esquerda e você for, já foi esse também. E você perde o horizonte e o foco principal. Então, revise a sua agenda, a sua própria vida, a respeito do que você está seguindo. Revise tudo que você aprendeu nesse ano. Se foi informação inútil, que qualquer pesquisa no Google te dá, ou se de fato você cresceu no seu campo profissional e na sua área espiritual ministerial. Se de fato você avançou seguindo a luz verdadeira, ou você se dispersou em coisas sem sentido. É verdade que a recreação e a diversão fazem parte da vida e se faz necessário. Aquele nosso tempo de folga, aquele tempo relax, de assistir uma série, de assistir um filme, de assistir um jogo de futebol. Se você quer passar uma raiva, assista o jogo de São Paulo. Você vai passar bastante raiva. Como São Paulino, posso dizer isso. Faz parte. Mas se eu concentrar a minha energia no São Paulo, num time que os caras ganham seus milhões, e que o que eles ganham eu deixo de ganhar, não me afetam em nada. Se eu concentrar a minha energia na Netflix, assistindo todas as séries, todos os filmes, ou não sei o quê, também não vai me levar a lugar nenhum. Se eu concentrar toda a minha energia em informações gerais sem utilidade, também não vai me levar a lugar nenhum. Então a minha energia, o meu tempo, a maior parte dele, precisa ser naquilo que importa. E adequar a minha energia e o meu tempo para dizer, isso aqui é lazer, isso aqui é tempo de folga, isso aqui é trabalho, isso aqui é ministério, isso aqui exige meu foco, exige a minha atenção. Eu preciso avaliar se eu estou indo para o lugar certo, do jeito certo. Isso sim importa. Então o que nos mostram esses sábios era a atenção deles, o foco deles em percorrer estradas, dias e dias andando, para chegar no lugar certo, para chegar no bebê certo, para chegar na cidade certa, para entregar os seus presentes e a sua adoração ao Senhor certo. Isso que nos importa, isso que deve importar. Portanto, concentre-se na luz que você deve seguir e vai deixando de lado todas as outras. Concentre-se no Senhor a quem você deve seguir e vai deixando de lado todo o resto. Concentre-se para encontrá-lo e ser encontrado por Ele. E seguir o seu caminho do melhor jeito possível. Senão a gente vai ficar patinando aqui, sem chegar a lugar nenhum. A gente passa a vida na igreja e nem Jesus a gente encontrou. De tão distraído que a gente estava. Tão distraído que passou a vida na igreja e não encontrou Jesus. Não é possível. De tanta distração, de tanto foco equivocado, de tantas ideias sem sentido, sem ter o foco exato de quem é o Senhor, a quem nós estamos procurando, a quem encontramos, a quem adoramos e a quem seguimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse foco e nesse segmento do Senhor. Vamos ficar de pé? Enquanto a turma do louvor se posiciona, a gente vai orar e pedir a Deus, porque não é fácil não, gente. Pelo menos para mim não tem sido. Esses hiperestímulos, essas muitas coisas na cabeça, me atrapalham bastante. E eu tenho tentado me disciplinar para aquilo que de fato importa, para o meu crescimento, o meu seguimento do Senhor e a bênção de Deus para aqueles que estão à minha volta.
minha família, vocês que são minha família da fé, a minha igreja, como as coisas de fato que importam e que merecem a minha atenção, o meu foco. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra tem o poder de falar profundamente conosco. E que a semelhança desses magos, desses sábios do Oriente, a gente tenha o discernimento da Tua luz e siga a essa luz, apesar de todos os estímulos contrários e equivocados que a gente possa ter no nosso mundo, na nossa mão, no nosso celular, no nosso computador e na nossa própria vida. Nos ensina, Senhor, a Te seguir cada vez mais, com mais intensidade, com mais profundidade, do jeito certo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.